Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Hoje a nossa aula é a aula de dinâmica, parte 2. Nessa aula de hoje falaremos sobre as leis de Newton e as suas aplicações. Então, vamos falar hoje da primeira lei de Newton, também conhecida como princípio da inércia. Então podemos dizer que todo corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ele está sujeito a uma força resultante igual a zero. Ou simplesmente, podemos dizer que esse corpo se encontra em equilíbrio. Então, quando Newton formulou a sua primeira lei de Newton, ele quis dizer que se um corpo possui força resultante igual a zero, esse corpo ou ele está em repouso ou ele se encontra em movimento retilíneo uniforme. Daí se vem exatamente o que nós conhecemos como sendo o princípio da inércia. Então, o que podemos falar como sendo a inércia? A inércia é a propriedade que os corpos passam a resistir ou simplesmente, certo, a não querer alterar o seu estado de repouso ou movimento. Então nós vamos dizer que essa propriedade que os corpos têm de passarem a resistir, certo? Exatamente, certo? Ao seu estado de repouso ou movimento é o que nós chamamos da inércia. Então nós vamos observar que a primeira lei de Newton ela é muito importante para que a gente possa caracterizar essa ideia que nós temos da condição de equilíbrio. Então, exatamente por isso, podemos dizer que se um corpo se encontra em equilíbrio estático, olha só o nome, equilíbrio estático, nós podemos dizer que esse corpo se encontra em repouso. Logo, a força resultante nesse corpo é igual a zero. Muito bem. Porém, se um corpo se encontra em equilíbrio dinâmico, podemos também afirmar que a força resultante nesse corpo é igual a zero. Porém, podemos admitir que esse corpo se encontra em um movimento retilíneo uniforme. Se ele se encontra em movimento retilíneo uniforme, logo podemos afirmar que a sua velocidade ela é constante. Então podemos afirmar que a sua velocidade ela é constante em módulo, em direção e em sentido. Então é dessa maneira que nós podemos formular, que nós podemos então entender o que corresponde exatamente aqui. Primeira lei de Newton da dinâmica, também conhecida como princípio da inércia. Ok? Agora, podemos dizer que a segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, aplica-se a condição de, se um corpo possui força resultante diferente de zero, então podemos afirmar que esse corpo não está nem em repouso, nem se encontra em movimento retilíneo uniforme. Podemos então afirmar que, se um corpo possui força resultante diferente de zero, podemos dizer que a sua velocidade está variando. Olha, se a velocidade está variando é porque esse corpo possui então o quê? Uma aceleração. Opa! Então, ter força resultante diferente de zero significa dizer que você tem o quê? Uma aceleração. Logo, então, podemos dizer que quanto maior for a força resultante aplicada ao corpo, maior será a aceleração. Então, olha você, força resultante, certo? Está ligada a quê? A aceleração do corpo. Logo, então, podemos afirmar que a força resultante ela é diretamente proporcional a quê? A aceleração. Então, se a força resultante é diretamente proporcional à aceleração, e para que eu tenha duas grandezas se relacionando diretamente proporcional, eu vou ter apenas o quê? Uma constante. E essa constante ela vem de quê? Da massa. Logo, podemos assim definir o quê? Que a força resultante aplicada ao corpo ela é igual ao produto da constante massa vezes aceleração. Então, gente, foi a partir daí que se definiu o que nós chamamos da segunda lei de Newton, ou também conhecida como sendo o quê? O princípio fundamental da dinâmica, ou seja, que a força resultante aplicada ao corpo ela é igual ao produto da massa do corpo vezes quem? A sua aceleração. E a partir daí podemos dizer que
a força resultante, o vetor força resultante, vai ter as mesmas características do vetor aceleração. Ou seja, podemos dizer que a força resultante ela vai ter a mesma direção da aceleração e podemos dizer que a força resultante vai ter o quê? O mesmo sentido da aceleração. Então, esse é o nosso princípio fundamental da dinâmica, também conhecido como segunda lei de Newton, ok? E agora? E a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton é a lei conhecida como o princípio da ação e reação. Então, ela pode ser enunciada da seguinte forma: a toda ação corresponde uma reação. Então, se eu tenho uma ação, eu tenho uma reação. Onde as forças, esse par de ação e reação, são forças que possuem mesmo módulo, ou seja, mesma intensidade, mesma magnitude, elas possuem mesma direção, porém possuem sentidos contrários. Mas o que eu tenho de importante a falar para você é que ação e reação são forças que se aplicam a corpos diferentes, ou seja, corpos que estão se interagindo, mas onde a ação age em um corpo e a reação age em outro corpo. Então você vai observar nessas figuras que nós temos aí, certo? Que na verdade, certo? Você tem a ação agindo em um corpo e a reação agindo em outro corpo. Porém, são forças que têm mesmo módulo, sim. São forças que têm mesma direção, sim. Porém, são forças que têm sentidos opostos e que se aplicam a corpos diferentes. Então, é muito importante nós observarmos que sempre que eu tenho uma ação, eu tenho uma reação. Então, vamos ver algumas aplicações referentes à primeira, segunda e terceira lei de Newton. Vamos ver? Ok? Vamos ver então uma aplicação referente às leis de Newton. Então, olha só. Um corpo de massa 4 kg descreve a trajetória retilínea que obedece à seguinte equação horária: x igual a 2 mais 2t mais 4t ao quadrado, onde x está medido em metros e t, que é o nosso tempo, em segundos. Determine a intensidade da força resultante que age no corpo. Então, olha só, amigos, o que é que podemos verificar, certo, exatamente no enunciado dessa questão? Podemos observar detalhes muito importantes. Primeiro, eu tenho um corpo onde eu sei que a massa desse corpo é uma massa exatamente igual a quanto? 4 kg. Está expressa. Eu posso verificar que a equação, olha que interessante, a equação que rege o movimento é uma equação da posição em função do tempo. Muito bem. Mas aí, você que assistiu a nossa aula de cinemática referente a movimentos, você vai ver que essa equação da posição em função do tempo, ela é uma equação do segundo grau. Opa! Se é a equação do segundo grau, então eu já posso classificar essa equação da posição em função do tempo como sendo, sim, uma equação que corresponde ao movimento uniformemente variado. Opa! Eu sei que no movimento uniformemente variado, certo? Eu tenho uma aceleração constante. Eu tenho um movimento onde eu sei que a velocidade está variando em intervalo de tempos iguais. Então, eu vou dizer para você que através dessa equação, que é a equação expressa da posição em função do tempo, eu posso sim estabelecer o valor de quem, amigos? O valor da aceleração. E só em olhar para a equação, olha só, eu já vejo que a nossa aceleração ela tem um valor igual a quanto? A 8 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Então, ó, só em olhar para a equação, eu já percebo sim que a aceleração é igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Muito bem! Então eu verifico se eu quero a força resultante e pelo princípio fundamental da dinâmica, segundo a lei de Newton, nós sabemos que a força resultante é igual a quem? É igual ao produto da massa vezes a aceleração. Massa eu tenho, muito bem, 4 kg. Aceleração eu também tenho. Quanto é o módulo da aceleração? Foi expresso na equação e está lá para você ver. 8 metros por segundo ao quadrado. Então, simplesmente, se eu multiplicar o produto da aceleração vezes, olha bem, a massa, eu vou ter um valor igual a quanto?
4 vezes 8, 32 newtons. Então você pode ver que 32 newtons corresponde sim a que a força resultante é o módulo, a intensidade, a magnitude de quem? Dessa força resultante que está agindo no corpo. Então muito bem. Então, ó, parabéns para você que conseguiu ler o enunciado, entender a questão e assim determinar o que? O valor da nossa força resultante. Ok? Ok, segunda aplicação. Olha que interessante. Durante a apresentação de uma revista especializada, certo? Um carro de massa 120 kg acelerou numa pista retilínea e observe o resultado mostrado no gráfico a seguinte. Então, se você observar esse gráfico que nós temos aí, ele é um gráfico que ele está mostrando para você como a velocidade desse corpo ela variou, certo? Em função de quem? Do tempo. Então, o que nós queremos é exatamente calcular a força média, certo? Em newtons, certo? Transmitida pelo motor, as rodas, certo? Entre os instantes 0 a 5 segundos. Muito bem, muito bem. Então, olha você, eu quero que você olhe, eu quero que você perceba, eu quero que você saiba analisar gráfico. Gráfico não é nada, certo? Muito complexo, pelo contrário, gráfico é simplesmente o que? Uma análise que é feita. E para que você possa fazer uma análise correta, é necessário sim que você saiba olhar, analisar o gráfico da melhor forma possível. Então vou te ensinar isso aqui agora. Observe que esse gráfico, ele traz exatamente no seu eixo horizontal a indicação de quem? Do tempo. Muito bem, você vai ver que ele traz a indicação do tempo e você percebe exatamente que esse tempo é um tempo que está em quê? Em segundos. Muito bem. E eu verifico que no eixo vertical ele traz outra informação muito importante para a gente. Ele traz uma informação de quem? Da velocidade. E eu posso verificar que essa velocidade que está expressa aí, ela está expressa em quê? Olha bem, em quilômetro por hora. Então eu vejo que de 0, olha só você, eu vejo que de 0 até 5 segundos, a velocidade, ela simplesmente variou, amigo, de quanto? Ela variou de 0 até quanto? 90. Então eu estou vendo que houve uma variação da velocidade, certo? Onde o corpo saiu do repouso de uma velocidade igual a 0, e em 5 segundos a sua velocidade foi a quanto, meu campeão? 90 km por hora. Muito bem. Então, poxa, se eu quero a força resultante aplicada a esse corpo durante o intervalo de 0 a 5 segundos, eu posso. Você pode determinar. Por quê? Eu posso dizer que a força resultante, ela é o produto de quem? Da massa vezes a aceleração. Se a força resultante é o produto da massa de aceleração, você veja aqui no enunciado, nós já determinamos aí, ó, a massa do veículo. A massa do veículo é uma massa de quanto? De 1.200 kg. Muito bem, unidade já no sistema internacional. E eu vejo, certo, que para calcular a aceleração, certo, eu preciso ter a variação da velocidade, mas eu tenho. Lembrando nós que a aceleração, ela representa o quê? A aceleração, ela representa exatamente para nós o que nós chamamos da variação da velocidade em função de quem? Em função do tempo. Então eu vou ver que a velocidade está variando de 0 a 90 em 5 segundos. Opa! Mas tem um detalhe, eu estou trabalhando no sistema internacional. E se eu estou trabalhando no sistema internacional, eu sei que a velocidade aí está em quilômetro por hora. Opa! Espera aí, eu vou ter então que resolver, eu vou ter que transformar essa unidade da velocidade, que se encontra em quê? Em 90 km por hora para metro segundo. Muito fácil, muito tranquilo. Você vai observar que nesse exato momento eu sei o que? Toda vez que eu tenho uma velocidade em quilômetro por hora e quero transformar para metro segundo, eu vou pegar a nossa velocidade e vou dividir por quanto? Por 3,6. Se eu pegar 90 km por hora e dividir por 3,6, eu vou encontrar exatamente uma velocidade igual a 25 metros por segundo. Muito bem! Então, se eu tenho uma velocidade igual
a 25 metros por segundo, eu agora vou poder perfeitamente estabelecer o que eu chamo de quem? Da força resultante. Então, vamos ver? Então, eu posso dizer que eu vou ter variação da velocidade. Então, velocidade final 25, velocidade inicial 0. Tempo, variação do tempo, tempo final 5, tempo inicial 0. Então, a aceleração, como ela corresponde à variação da velocidade sobre o tempo, eu vou dizer, a aceleração vai ser ΔV sobre ΔT, então 25 menos 0 e 5 menos 0. Então eu tenho aí uma aceleração exatamente igual a quanto? A 5 metros por segundo ao quadrado. Então, tá aí a resposta, amigo, porque o que eu quero é a força resultante. Quem é a força resultante? Massa vezes aceleração. Massa, eu sei que a massa, certo? É quanto? 1.200 kg. Eu sei que a aceleração vale quanto? 5 metros por segundo ao quadrado. Então tá aí, amigão. Se eu calcular a força resultante, eu vou encontrar o quê? Força resultante, massa 1.200 vezes 5. E vou encontrar uma força de 6.000 newtons. Muito bem! Eu sei que a força resultante é uma força resultante de 6.000 newtons. Opa! Mas eu também posso dar o resultado dessa forma, dizer que a força resultante é igual a 6K Newton. Opa, eu estou utilizando um prefixo K, quilo representa 1.000. Então, dá a minha resposta como sendo 6.000 newtons ou 6 kilonewtons, é exatamente o que? O mesmo resultado. Então, ó, essa é a força resultante que está agindo aonde? No nosso corpo. Então, parabéns. Dessa forma, você conseguiu simplesmente o que? Analisar o gráfico, e ao analisar o gráfico você determinou a aceleração, tendo a massa do corpo, você estabeleceu sim a nossa força resultante. Perfeito? Então, nessa aula de hoje, definimos a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton e as suas aplicações. Então, acesse a nossa próxima aula, que vai ser Dinâmica Parte 3. Então, acompanhe o nosso Banca Virtual.